no sentido do que nós acabamos de cantar, eu queria dizer algo aos irmãos. Em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Versículos 33, 34 e 35. Irmãos, esses versículos dizem assim: considerando o seguinte, esse é o ambiente da última ceia. Então, esses são os últimos momentos do Senhor com os discípulos antes da sua morte. Ele está ali à mesa da última ceia. Muitas coisas aconteceram naquela reunião. E essa é uma das coisas que o Senhor disse. Depois vai se seguir o capítulo 14 inteiro, 15, 16, os irmãos podem dar uma folhadinha. São coisas que o Senhor vai dizendo. E por fim ele conclui essa fala dele, no capítulo 17, com uma oração extensa, que João registrou para nós aqui. E no comecinho do 18 diz assim, no capítulo 18: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Esse é o lugar onde o Senhor ora ao Pai, e aonde Judas vem com os soldados do templo para prender o Senhor. Então esses versículos que nós vamos ler no capítulo 13 faz parte desse pacote que é chamado de Sermão da Despedida, Discurso do Cenáculo. São as últimas palavras do Senhor. Então o Senhor diz aqui coisas muito importantes. E do que o Senhor fala, eu destaco três, que talvez sejam as mais importantes. Ele fala da questão do amor, que é o que nós vamos ler, nos dando um novo mandamento. Ele fala da questão do Espírito nos ser dado, e ele fala de que agora o nome dele também nos é dado. Então, junto com outros assuntos, nós temos esses três pontos muito importantes: o amor, o Espírito e o nome. Mas aqui nós vamos nos concentrar na questão do amor. Nós temos falado muito sobre o Espírito, mas vamos ver aqui a questão do amor. Então, entendendo bem o ambiente em que o Senhor está falando, a poucas horas da sua morte, da sua crucificação, indo para a cruz praticamente, depois de 33 anos e meio na terra, o Senhor indo para a cruz, traduz aí, meu irmão. Senão elas não entendem. Vai ouvindo e falando. Senhor querido. Mude também. Traduz aí. Senhor querido. Então diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está falando para a cruz,
Hades. Não dá, né? Para a cruz, muitos foram, mas para o Hades, graças a Deus, naquelas circunstâncias, né? Só o Senhor poderia ir e sair de lá. E agora ele diz, versículo 34: novo mandamento vos dou. Na verdade, ele já tinha falado desse novo mandamento de outra forma. Como ele diz: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, não resistais ao perverso. Mas aqui ele diz dessa maneira: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, não devemos considerar a questão do amor e da demonstração de amor uma questão pequena. Talvez essa seja a questão maior para nós cristãos. De tudo que Deus quer operar em nós, de tudo que Ele quer fazer por nós, talvez o mais excelente, alguns diriam com certeza, talvez eu devesse dizer também com certeza, o de mais importante que Deus tem para fazer a nós é trabalhar o seu amor em nós. Amém. Deus tem um caráter, e a excelência do caráter de Deus se revela principalmente no seu amor. De maneira que, se nós não entendermos a questão do amor, como cristãos, teremos recebido só a salvação, não teremos caminhado efetivamente muita coisa. Temos de entender a questão do amor. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando primeiramente do quê? De um sentimento ou de uma atitude? O que os irmãos acham? Vou dar um exemplo cruel aqui. Quando entre o casal, os cônjuges, numa discussão, um diz para o outro assim: mas eu te amo. O outro vai dizer: mas então demonstra. Você está me falando de um sentimento que está escondido dentro de você aí, mas eu não vejo atitude. Então, se eu digo que eu tenho um sentimento, mas não tenho uma atitude, eu tenho amor? Não, cada um responde para si mesmo, né? Porque se eu disser para vocês: não tenho amor, você vai falar: você está me julgando? Então eu não vou dizer nada. Mas é meio óbvio. Mas você responde para você mesmo. Amor não pede uma atitude? Ou basta dizer que você tem um sentimento? E vamos que vamos. Eu gosto de você, mas continua tudo como está. Eu não me importo como você está se sentindo. Eu não vou mudar. Mas eu te amo tanto. Então, irmãos, quando nós falamos em amor, nós estamos falando tanto num sentimento como numa atitude. Ontem o Adriano leu aquela passagem do jovem rico. E a conversa ia indo bem com o rapaz, não é, Adriano? A conversa ia indo bem, mestre. Se ajoelhou diante do Senhor, chegou ajoelhando. Aí ele disse que cumpria os mandamentos, mas o Senhor, querendo ajustá-lo ao caráter do Evangelho e ao seu próprio caráter, antes de dizer o que foi
fatal? Antes de dizer, né? Ele olhou para o rapaz muito confiante, né? Mestre, o que eu devo fazer? Faz isso aqui, tem feito. Mas o senhor via uma deficiência fatal ali. Já viu no computador? Às vezes, de vez em quando, tem assim, erro fatal. Trava. Erro fatal. O que significa um erro fatal? Fatal. E antes do Senhor dizer a exigência, diz que o Senhor olhou para ele e o amou. Provavelmente aí esteja falando de um sentimento que o Senhor teve, antes de dizer o que foi fatal àquele jovem que preferiu ir embora e não seguir o Senhor. Mas o Senhor teve um sentimento forte para com ele, o amou. Em outra oportunidade, diz que o Senhor olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas, como ovelhas desgarradas, sem pastor. Então essa compaixão é o sentimento que o Senhor tinha. Então no seu coração, os seus sentimentos, o Senhor estava cheio de amor pelas pessoas. Mas ele não ficou apenas nos seus sentimentos. Ele teve uma atitude real de quem ama. Em tudo que ele viveu no seu ministério, ele demonstrou amar as pessoas. No trabalho exaustivo pelas pessoas, pregando em todo o tempo, curando em todo o tempo, expulsando demônios em todo o tempo. Um dia o Senhor estava pregando, a mãe e os irmãos dele chegaram e disseram: vamos tirar ele dali, que ele perdeu a noção das coisas, não para mais nem para comer. E o Senhor estava ali se derramando, se exaurindo, se desgastando para dizer coisas boas às pessoas, para curá-las, para libertá-las. Então o que o Senhor manifestava não era só um sentimento, ele tinha uma atitude constante de amor. E por fim, ele deu a demonstração maior de amor, que é morrer pelos seus amigos. Em João 15, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então ele culminou todo o seu testemunho de amor, amando até o fim, amando até as últimas consequências. Então, quando nós falamos de amor, nós temos que pensar necessariamente numa atitude. Conforme a palavra ensina, devemos deixar a palavra formar o nosso caráter. Precisamos deixar a palavra nos reestruturar completamente e formar em nós um novo caráter, conforme Cristo, um caráter de amor. Esse é o mais excelente do que o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Se o Senhor trabalha em nós o seu caráter de amor, e para isso Ele nos dá a direção da palavra e o poder do Espírito. Se tivéssemos só a direção da palavra para nos oferecer um padrão, ainda nos faltaria o poder para vencer o nosso próprio modo de não amar. Como é que eu posso vencer o meu próprio modo egoísta? Não há como se não for pelo poder do Espírito. Então o Senhor nos dá o padrão da palavra e nos dá o poder do Espírito. Basta queremos nos ajustar, e o Espírito vai trabalhar em nós. Então o Senhor nos disse aqui: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei. Ameis uns aos outros, como eu vos amei. No Velho Testamento havia um mandamento semelhante a esse, mas num nível mais baixo, que era: amarás o próximo como a ti mesmo. Esse já é um bom padrão de respeito. Não deseja para o outro o que você não quer para você. Não trata o outro como você não gostaria de ser tratado. Isso já é maravilhoso, porque o ser humano está anos-luz ainda disso. Mas aqui o Senhor, já não bastasse estarmos distantes do padrão do Velho Testamento, o Senhor vem no Novo Testamento e sobe alguns degraus e diz: eu quero que vocês se amem como eu amo vocês. E nós temos o exemplo dos apóstolos. Todos eles morreram. Se nós dissermos que eles morreram por Jesus, isso ainda é vago. Eles morreram obedecendo Jesus. E obedecendo Jesus, eles se atiraram em tantas situações arriscadas e acabaram morrendo. Por causa do quê? Por causa do ide, né? Ide, pregai o Evangelho. Então eles se arriscavam. Então ainda era por causa das pessoas. Eles amaram as pessoas como Jesus as amou. E se Pedro um dia negou o Senhor, porque ele estava totalmente despreparado e não tinha noção, no fim da sua vida ele glorificou o Senhor, indo para a cruz. E assim foi com todos os discípulos, com exceção que o Senhor o reservou para um trabalho especial. E ele morreu, ao que parece, de velhice, e os demais martirizados, exatamente como o Senhor. Então o amor de Cristo foi trabalhado neles. Outro exemplo notável que nós temos, que é Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele estava ali sendo apedrejado, e ele ainda pôde dizer ao Senhor, orando: não lhes impute esse pecado. Puxa, que nem Jesus, irmãos. Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Isso é ter o amor de Deus trabalhado em nós o tempo todo. Irmãos, o Senhor não tem nos mandado a países muçulmanos correr risco para pregar o Evangelho. A menos que nos mande, mas parece que não tem nenhum enviado por aqui, né? Ainda que vários brasileiros tenham ido para essas regiões. O Senhor também não tem nos chamado para ir pregarmos na Índia, naquelas regiões de muita idolatria, onde vez ou outra os demônios movem aquelas pessoas indianas na sua idolatria para matarem cristãos que estão lá evangelizando. Então, como é que nós ficamos nessa questão do amor? Tem uma cruz para ser tomada ainda? Que cruz? Não, mas fala mais prático. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Estamos falando de amor. Amar os irmãos, amar os vizinhos. Amar o Rafa, amar a Manu. Não, esse cara aí, você acha que é fácil? Eu tenho problema para amar ele. É difícil, resistente, duro no coração. Mas estamos nos esforçando, né, Rafa? Agora ama ele. E você, Rafa, ama ela. Você vai cumprir o mandamento do Senhor.
Daí íamos vizinhos, daí íamos. Começa em casa. Começa tentando amar aquele que você escolheu. Os irmãos você não escolheu, né? Eu não escolhi nenhum de vocês. E acredito que vocês não me escolheram também, porque se eu escolher gente meio chato. Pai a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe. Puxa, mas marido e esposa, quem não escolheu aqui? Quem casou obrigado? E agora não aguenta amar? Hã? Então vamos começar com aquele que a gente escolheu, porque Deus já deu uma moleza aí. Ou não deu? Deus já deu uma facilitada. Você que escolheu. Ele não está impondo uma pessoa para você, você que escolheu. Você não conseguiu amar nem quem a gente escolhe. Que tipo de cristão eu tenho sido do ponto de vista prático? Eu não quero jogar um peso para os irmãos. Só quero jogar uma cruz. Oi. Amar quem te quer bem é fácil, mas agora aquele que te quer mal é difícil, hein? Difícil. Sei lá naquele país lá pregar. Ele não está falando da Manu, não. Aquelas pessoas que querem o seu mal e elas se matar ainda, você querer o bem delas para a eternidade. Uma vez eu li um texto, eu acho que esse texto está na abertura do livro Heróis da Fé. No prefácio ali. Fala de alguns que foram entrar num país para evangelizar e na entrada eles já foram mortos porque estavam avisados de que alguns missionários chegariam e mataram na chegada. O cara não conseguiu nem pregar, mas entrou para a contabilidade divina, né? O Wesley pregava apanhando. Apanhando. A turma tentava tirar ele do culto e batia E apedrejava também. e ele continuava falando. Tem aqueles os antropófagos que vários foram comidos. Foram pregar lá e comeram isso. Então, irmãos, se nós levarmos a sério diante do Senhor a questão do amor, e nós somos uma família. E amarmos os irmãos, existe um mistério nisso, irmãos. Amar os irmãos, né? Mas o primeiro ambiente que nós temos é o próprio lar. Amar o cônjuge, que nós escolhemos. Um amar o outro no padrão de Cristo. Eu não quero falar muito sobre essa questão do ponto de vista prático, porque sempre é embaraçoso, né? Mas considere, irmãos, que o mandamento do Senhor, com respeito a nos amarmos, ele começa sendo cumprido em casa. E se nós aprendermos a sermos marido e esposa, no padrão da palavra, o poder do Espírito Santo estará trabalhando em nós, para nos levar além de todos os limites que nós possamos encontrar. Mas é uma questão de mandamento. O Senhor mandou. Os mandamentos do Senhor não são uma área delicada na nossa vida, porque o Senhor manda. Mas Ele não nos impede de querermos fazer o contrário. O Senhor disse: dessa árvore não comerás. Mas o Senhor não botou uma cerca em volta. Só deixou um mandamento. O que o Senhor nos manda é só uma ordem, não há nenhum impedimento. Então depende de nós querermos diante do Senhor, praticarmos o que Ele nos manda. E os mandamentos do Senhor, de uma forma geral, visam não só a santidade, visam o amor. Então, irmãos, ao partirmos o pão, nós temos que considerar seriamente essa questão do amor.
familiar, primeiramente. Em segundo lugar, no ambiente familiar, porque nós escolhemos aquela pessoa para amar. E fizemos uma grande festa de casamento para declarar ao mundo esse amor. E ficam os dois encantados, olhando um para o outro ali na reunião de casamento, fazendo júras e prometendo. Porque existe um amor livre de quem escolheu, né? Então começa ali. Depois esse amor deve também ser praticado na igreja, porque nós estamos aqui também de maneira livre. E entre os irmãos, se nos propomos também ser família de Deus, é incoerente que não tenhamos o amor permeando todas as nossas relações. Mas nem em casa e nem na igreja essa questão pode prosperar se nós não estivermos dispostos a tomarmos a cruz e seguir o Senhor. O que é tomar a cruz? É simplesmente cumprirmos os mandamentos do Senhor. Não precisa complicar muito, irmãos. O que é tomar a cruz? Tome a sua cruz. Qual que é a minha cruz? Ah, que é a minha esposa. Bom, tá. Acaba comigo. Não, as pessoas não são a nossa cruz. Quem estava dando a cruz para o filho, para Jesus? Então o que é a cruz? Não é o mandamento do pai para o filho? E o que é a cruz para você? É os mandamentos que você quer tomar? Então negue-se a si mesmo, porque ela vai te contrariar. E se eu priorizar a cruz, então eu vou ter que negar a mim mesmo. Se eu não priorizar a cruz, então eu vou valorizar a mim mesmo. Então quando eu digo de negar a mim mesmo, eu estou querendo dizer me negar em favor do quê? De obedecer os mandamentos do Senhor. Então quando o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O que é seguir o Senhor? Antes de ir para o campo missionário querendo morrer pelas pessoas, é se determinar a obedecer os mandamentos do Senhor. É andar no padrão da palavra. Então você não tem um problema com as pessoas na questão de negar a si mesmo. O teu problema é com Cristo, que falou: ama teu marido do jeito que eu te amei. Ah, mas até a cruz. Ele vai até a cruz. Aí ele vai me matar, mas é para morrer mesmo. Faça que nem eu estou fazendo por você. Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Obedeça o mandamento do Pai. Observa, me olhe. Jesus está dizendo, me olhe. E veja como eu tomo a cruz. E veja como eu obedeço o Pai. Como é que Jesus obedece o Pai? E é fácil? O que ele falou para o Pai? Interessante essa oração, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas se o Senhor fizer como o Senhor quer, vai me contrariar. Eu estou tentando aqui abrir, Senhor, estou falando o pai, o filho com o pai, abrir um canal de negociação. É possível? Mas garanta que eu não vá transgredir a tua vontade. Aí o pai fala: não, meu filho. Então tá bom. Então fica o plano A. Eu espero não estar dizendo nenhuma heresia, mas parece que Jesus estava encaminhando a coisa para um plano B. O sofrimento é pouco. O que ele podia antecipar de todo o sofrimento não era intenso. Mas ele negou a si mesmo, não é? Ele não negou a si mesmo? Quando que ele nega a si mesmo? Quando ele diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então ele nos deu o exemplo. Agora, nós não podemos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus.
nos deixou o Espírito, já nos deixou o Consolador. Nós temos o poder de Deus conosco. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que ele levava sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa disposição de Jesus para morrer, ele levava sempre consigo mesmo. Como é que ele levava consigo a disposição de morrer? Por meio de profunda comunhão com Deus mesmo. E no poder do Espírito Santo ele podia suportar todas as coisas que suportava. Por quê? Porque ele levava consigo a disposição de Jesus para morrer. E onde é que está a disposição de Jesus para morrer hoje? No Espírito que nós recebemos. Então, se nós nos expormos ao Senhor, o Espírito do Senhor se move em nós. E nós estamos falando aqui só da questão do amor. Então, irmãos, eu gostaria de pedir algo. Está me inquietando já há um bom tempo. Eu nem vim preparado para dizer essas coisas para os irmãos hoje. Eu tinha preparado outra coisa lá de 2 Coríntios. Mas tem me inquietado. Eu gostaria muito que os irmãos casais viessem juntos para partir o pão. Não vem um e depois vem o outro. Né? Eu não quero tirar a liberdade dos irmãos, mas eu tenho visto os irmãos não virem juntos. E é um momento tão solene, para que como família, como casal, vocês tenham oportunidade até de, quem sabe, acertar algumas coisas aí, a caminho. Acerte com o teu adversário, enquanto estiver a caminho. Lembra dessa palavra? Onde é que está isso? Hã? Não. Vamos, para encerrar, vamos abrir lá, Mateus capítulo 5. Vocês vem junto. A princípio, eu sempre gostaria, a não ser por uma questão de serviço, não é? Que os irmãos, os casais, estivessem sempre juntos na reunião, um ao lado do outro, a não ser que seja por causa de mobilidade de algum serviço ou outro. Mas olha aqui, Mateus capítulo 5, versículo 25, ou melhor, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. O que Deus valoriza primeiro? Mais, é a oferta ou o bem-estar entre os irmãos? E considera com o teu cônjuge. E quando a gente vem para a mesa do Senhor, nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Muitos significados tem a mesa e a nossa participação na mesa. Uma delas é: eu estou fazendo uma oferta ao Senhor, do Cristo que morreu por mim. Mas o Senhor prefere que primeiro que andemos nos seus mandamentos do que façamos ofertas. Então, se você lembrar que alguém tem algo contra você, aí é um problema. Se eu falar para minha esposa: você tem alguma coisa contra mim? Aí vai precisar de um bom tempo. Assim, se for a primeira vez, faz tempo que você não tem perguntado para ele, para ela, então eu acho que a lista é grande. Mas vai aprendendo a fazer isso. Tem que perguntar no domingo, a hora que acorda. Para dar tempo. Talvez é melhor na segunda-feira anterior, preparando para o domingo. Deixa a semana correr.
Isso vai fazer um bem para todo mundo. Vocês vão ser tão felizes. E Deus vai ficar contente com todos nós. Aí nós poderemos cantar aqui, como é que é o negócio lá? Uma família sem qualquer falsidade. Isso, vivendo a verdade, expressando, vai ser desse jeito. Mas primeiro tenha a coragem de perguntar: você tem alguma coisa contra mim? Às vezes você já até sabe, mas não está querendo pedir perdão ou perdoar. Mas cada um se vira do Senhor, tá? Eu só estou colocando a palavra aqui. Nem sei como fazer isso, mas vamos considerar que ao partir o pão, nós temos que seguir essa palavra do Senhor. Então eu vou ler de novo 23, 24 e 25. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Irmão, a transgressão desse mandamento tem permitido que no meio da igreja o diabo leve muita vantagem. Eu tenho ouvido isso de pastores. Quanto mais dentro de casa. Então diz aqui, 25: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Vou parar aí. Então, irmão, você tem, se lá em casa você não acertou algumas coisas que tem que acertar, então no caminho, pelo menos, da tua cadeira até aqui, vem com o teu cônjuge. Amém? Amém. Vem pensando nessas palavras. Essas palavras vão ser brasa viva na sua cabeça. E essa é a função da palavra. Ela é uma faca, ela é um punhal muito afiado, que penetra ao ponto de separar mente de espírito, alma de espírito. Quando ela entra, ela revela os propósitos do meu coração. Deixa a palavra entrar, deixa a palavra penetrar, deixa a palavra incomodar e ora ao Senhor no que ela quer te corrigir. Não vamos negligenciar a questão do amor. Essa é a questão fundamental. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, lá no país muçulmano, lá na Índia, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé vai passar. Vai chegar um tempo que não vai precisar mais de fé, porque nós vamos ver tudo. A esperança também vai passar, porque o que nós esperamos vai chegar. Mas o amor permanece para sempre. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas próprias de menino. Então, irmãos, na questão do amor, nós temos que nos tornar adultos, coerentes. Se eu estou em Cristo, eu tenho que estar no seu amor.
E se eu estou no seu amor, eu tenho que ter uma atitude compatível com que a Ele, com aquela que Ele teve por mim. Ele espera que eu tenha pelas pessoas, todas as pessoas, a começar em casa. Amém? Então tá bom. São 11 horas. Quando for 11h30 a gente parte o pão. Tá? Vamos adorar o Senhor e vamos orando. Tá? Eu peço aos irmãos, pratiquem isso. Sempre que vier à mesa do Senhor, venha com o seu cônjuge e se acerta com ele a caminho. Amém?